Sempre. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu não sei se tem certo ou errado, ou se dá para polarizar ela em dois extremos, mas eu vou colocar, vocês me falam. Aonde vocês se sentem mais realizadas? Quando vocês estão desenvolvendo uma atividade profissional, ou estudando, se desenvolvendo, ou quando vocês estão atuando como mãe, como esposa, desenvolvendo a realidade familiar? E existe como se fosse um pêndulo que um lado pesa mais, é mais importante para a mulher ou não? Eu tenho uma opinião a respeito disso, né? Pelo que eu observo na vida da Leila, da Cá, que é minha irmã, das mulheres que eu conheço. Mas eu queria ouvir de vocês. Aonde vocês se sentem mais realizadas, assim? Dentro da realização na família ou do aspecto profissional? Boa essa pergunta, hein? Boa. Não, eu vou te falar, porque você usou, por exemplo, assim, o termo importante. Importante sempre vai ter algo que vai ser mais importante. Não falei importante, Você, qual se realiza mais? Não, mas você usou, dentro da sua formulação, a palavra importante. Mas você sabia que... Pode falar. Agora, o que eu acho assim, de realização tem muito a ver com aquilo que Deus tem para sua vida. Lógico, com Uma propósito, eu ia mulher, falar. lógico, uma mulher que se dedica só aos seus filhos, mas tem potencial para fazer muito mais, ela não vai se sentir completa naquilo. Não é uma regra para Não, todas, né? e isso Não é. tem a ver com as estações. Durante uma estação da minha vida, o estar na minha casa me completava. Mas chegou um tempo que eu estou vendo meus filhos crescer, que eu vou precisar ir para uma outra estação de me dedicar ao trabalho, ao ministério e tantas outras coisas, entendeu? Porque a mulher, ela Então- tem recursos e potencial para isso. É. E ela consegue transitar nesses lugares dentro seja num tempo se dedicando à maternagem, se dedicando ali a exercer isso que é essa função de maternar, de estar junto, de amamentar, que também são coisas preciosas. E paralelo a isso, se tem uma outra que está numa outra estação, a gente tem amigas que estão fazendo doutorado, mas ela também foi uma excelente mãe. E ela conseguiu ali, né, dentro da realidade dela, desse contexto e da dinâmica familiar dela, ela conseguiu colocar tudo isso dentro do propósito que Deus chamou ela para cumprir dentro do propósito. Porque uma das coisas que a religião fez foi limitar o papel da mulher. A mulher não poderia ser ministra, não trabalhar fora. A mulher era só se dedicar à sua casa. E quantas mulheres cheias de potencial de produzir tanta transformação, de empreender, de fazer... que tiveram o seu potencial ali Limitado, Polido. né? tolhido. Eu queria usar a palavra, mas eu fiquei pensando Palavra se... bonita que você usou. bastante. Mas eu acho que a plenitude da mulher passa por todas essas áreas. Agora, porque a mulher, ela tem uma autoestima. Ela também quer ter Eu nunca vi uma... um bate-bola tão rápido. na vida. Viu? Parece um jogo de Eu tênis fico aqui, assim, ó, cara. Eu tô assistindo um jogo de... Eu tento entrar aqui, opa, não. A mulher, ela tem autoestima e a validação profissional, a conquista pessoal, a realização de passar numa prova, tudo isso também contribui para a autoestima dessa mulher. Se essa mulher também está bem, se ela se ama, se ela se cuida, se ela também, nessas áreas, ela se sente satisfeita ou plena dentro daquilo que ela foi chamada para fazer, isso contribui para uma família saudável também. Não, eu achei muito... Eu tô provocando algumas perguntas para vocês, porque a gente quer que o programa, apesar de descontraído e informal, ele produza, de fato, vida, esclarecimento para quem está nos ouvindo. E eu sei que isso é um conflito na vida de muitas mulheres, porque o fato de não entender, como você disse, Leila, que existem estações, quando a mulher está como mãe, parece que ela se sente inútil, frustrada de uma vida profissional. Quando ela está trabalhando muito, ela se sente que ela está abandonando a família. Então, a própria mulher... E você vê que também é um programa que as mulheres não param de Falar ali. Ficam falando. Cara, né? é impressionante. Isso é uma característica que... Acho que a gente tem que fazer uma mesa para colocar Pô, todas não, mas as daí, mulheres. daí eu Aí, já vou não, a sair gente- fininho aqui por baixo, porque senão não... A gente Aí sai vem o depois de 15 microfone. minutos, ninguém vai perceber. Ninguém A vai gente volta daqui perceber. 2 horas. Valeu, A pessoal. gente vai voltar para encerrar o programa. Amor, mas você sabe, uma vez eu vi uma expressão que a mulher ela vivia o efeito estilingue. Durante tanto tempo, a mulher foi tão oprimida que quando esse elástico soltou, ela não soube achar seu ponto de equilíbrio. Então, é a mulher que quis ir, que abriu mão de família, abriu mão de filho, abriu mão de tudo para ocupar um lugar dentro desse efeito estilingue. Mas eu creio que a gente está num tempo onde Deus tem trazido de uma maneira tão clara qual o desenho dele para a mulher, que a gente consegue ter uma referência de como a gente deve se movimentar. A gente percebe que é um movimento de Deus, assim, uma reforma apostólica, né? Eu creio que a igreja ela está em uma constante reforma, mas o teu pai menciona muito isso, que a gente está num momento onde
a grande reforma, de fato, vai ser o papel da mulher. Nós temos ainda hoje, né, uma realidade. Se você, por exemplo, esse programa, dependendo dos lugares e das denominações que atingem, vão ter pessoas que vão estar falando, quê? Profeta, Camila, apóstola, não entendem a realidade dos 5 ministérios, muito mais do ministério da mulher. Então, o texto, quando Paulo fala aos Gálatas que não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea, que nós todos nos tornamos um em Cristo, e o nosso sacerdócio do homem e da mulher não possui diferenciação, o Cristo que eu porto não é diferente do teu, isso ainda é uma verdade que a gente fala com tanta naturalidade aqui, mas é uma realidade escassa ainda no meio cristão. Então, eu gostaria que vocês, e todas vocês que viessem aqui falar, não olhassem só a partir da perspectiva do que nós vivemos aqui. Eu estava falando com a pastora Zelinda, que está com a agenda estourada até o final do ano, sai todo final de semana pregando a agenda. A agenda da pastora Zelinda para 2022 já está aberta, irmãos. Se você quiser, pode entrar em contato com o Jefferson. Estou agenciando a pregação para casais, encontro e departamento infantil, todas as áreas da igreja. Tá bombando. Tá bombando. E a pastora Zelinda, depois que ela começou com essa agenda louca de sair, ela falou assim, é interessante que você tenha a possibilidade de observar essa movimentação diferente no corpo de Cristo. Porque às vezes a gente vive uma realidade aqui que, de fato, é privilegiada na maneira, no carinho, no respeito. Nós temos formado aqui na casa mulheres fortes, mulheres fruto de casamentos onde os homens apanham muito aqui, né? Muito. Amor, mas você sabe que você está falando disso, né? Não só de uma realidade de ministério, mas também quando a gente fala isso, eu falo muito a partir de uma referência de um matrimônio. Né? Que também é difícil você falar das mulheres entenderem estações, mas nem todas têm a oportunidade de ficar porque não vive. E tem mulheres que trabalham por sobrevivência. Isso. Né? Tem mulheres que precisam trabalhar, tem mulheres que hoje ela não consegue. Essa cobrança também às vezes vem do próprio marido. Mas você sabe, isso que eu ia falar. Às vezes a mulher é por uma sobrevivência, mas às vezes ela foi tão criada que ela precisa ser independente. Isso é algo que tem me incomodado muito esses dias. Eu tenho ouvido muitas mulheres falando assim, eu fui criada para ser independente, para não depender de homem nenhum. Mas o problema não está na dependência. O problema está na falta de confiança no homem que ela está. O problema não é na dependência, é de quem você depende, o tipo de homem que você Exatamente. Ela não confia nem sequer na aliança que ela tem do casamento. Né? Então, assim, não, eu preciso ser independente, porque amanhã pode ser que meu marido se divorcie de mim. Entendeu? E eu acho que um outro ponto, e uma outra coisa que eu acho interessante, é que a gente sempre coloca, parece que numa balança, e uma coisa desqualifica a outra. Então, se eu estou indo muito bem na minha carreira profissional e por um momento eu tenho que parar e me dedicar à maternidade, aí eu perdi meu chão, isso me desqualificou, eu deixei de seguir a minha carreira, ou o contrário também. Entendeu? Então, essa balança, a gente não pode se deixar ser levado nessa correnteza. Você falou uma coisa agora, e eu sei que esse programa é um programa que tem um foco discutir as questões relacionadas à mulher, mas eu acho e recomendo que todos os homens assistam para que muitas dicas, né? Não, a gente pode entender melhor a realidade da mulher. Né? A gente pode entender melhor quais são as demandas, né, das nossas esposas, das nossas filhas, né? E você tocou num ponto que eu gostaria de ressaltar. Esses dias eu falei sobre isso, até numa ministração no Aljava para os pastores, a respeito de definir o alvo da sua vida. Porque Paulo ele fala assim, que ele prosseguia para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficam. E você vê que Paulo não fala isso a partir de uma perspectiva de alguém assim, eu estou seguindo de glória em glória, de vitória em vitória. O cara saía de uma prisão, um naufrágio, apanhava de um lado. O fato de alcançar um alvo, muitas vezes, não vai estar, na maioria das vezes, não está relacionado aos avanços e retrocessos que nós temos aparentemente na vida. Porque se o nosso alvo é Cristo, eu sigo crescendo em Cristo em todas as realidades que eu estou vivendo. Sejam elas fracassos ou sucessos. Sejam elas avanços ou recuos em áreas que nós gostaríamos de estar vivendo. Então, eu acho que a chave é entender o que vocês falaram anteriormente, né? Existem estações
existe um propósito de Deus em cada momento das nossas vidas. E aí buscar a revelação disso Buscar com essa- sabedoria esse faz toda a discernimento. diferença. Né? É. Você buscar qual... e olhar também para a sua realidade dentro da sua casa, na sua família, na dinâmica da sua casa. Porque senão a gente pega a dinâmica de uma família e aí a gente coloca dentro da nossa casa e começa a cobrar o nosso marido daquele jeito, porque tem que ser daquela isso. forma. Isso você buscar Respeitar. exatamente. E buscar essa sabedoria, buscar esse lugar em Deus e falar, Senhor, então nesse momento, se eu quero essa movimentação da minha vida, como eu me movimento, como que eu consigo organizar o meu tempo, como que eu consigo organizar os meus horários e por aí vai, no dia a dia mesmo, na prática. E sabe, né, quando a gente fala de estações, não existe uma estação melhor ou pior. É. A beleza em todas as estações. Exatamente, não desqualifica, né? Isso, e o que eu vejo é que tem muita mulher que fala em casa essa pressão de se sentir... Porque é um trabalho que ninguém vê. Né? Você formar uma pessoa é um trabalho que ninguém vê. O próprio marido, né? Porque ele fala que sai para trabalhar e a mulher ficou em E casa. a mulher fica em casa. E quando ele volta, ele acha que ela não estava fez nada, trabalhando. né? Direto pra gente. Muitas vezes. Não é? Ah, Não, é, eu você trabalho, eu coloco você em ficou casa. o dia E você inteiro. ficou fazendo o quê Eu levo a em minha pra casa? trabalhar junto. Ela tá trabalhando em Glória, inclusive. Não, mas uma das coisas que eu me lembro que eu conversava com algumas mulheres que tomaram uma decisão, né? Não é uma regra, mas algumas mulheres que eu conversei que ficaram em casa para cuidar dos filhos, é que muitas vezes não conseguem entender o valor que há em você formar alguém. De você entender o que é você formar o seu filho, quem vai ser seu filho, quem vai ser sua filha na próxima Que geração. é um investimento. O que eles vão fazer. E essa parte de formação é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho que você não tem descanso, porque realmente é 24 horas, não tem nem período de descanso de dormir. Mas Não, você não pode falar. A Eliana tem um período de dormir. A pastora Eliana, inclusive, mas eu vou queria defender porque agradecer a gente Eliana, dorme, que mas ela sempre deixou- atenta, né, Li? Ela deixou o Sempre. período do soninho dela da tarde para estar conosco aqui. Ela está aqui hoje presente. Mas Tá com o até meu a colheira, filho, antes porque ele era pra estar pequenininho, dependia dormindo de mim. agora. Agora eu fico atenta porque ele Olha, sabe ligar a Yasmin. TV. É, Olha só, e a uma gente coisa continua. simples. E a Cara, gente tá com o radar aí Eu tô tu ligado. falando, Dias elas não tamo pararam. lá. Vocês viram? Elas não param. Não, mas é Eu não porque... sei como que eu vou fazer para rodar vocês, porque para tirar as duas no microfone. Não, a gente já vai Minhas ser. amigas, Mas o já que eu tô queria saindo. falar era isso, porque a mulher, ela dorme, mas ela não desliga. Não. Ela não desliga, É um ela tá radar. dormindo, mas ela tá ali prestando atenção em tudo. Claro. Né? E quão bonito é, falei meio senhorinha, né? Mas, mas que bonito Olha que como é. lindo esse nome. Eu acho bonito alguém falar assim, não, eu vou dedicar esse meu tempo para formar alguém. Eu acho isso demais. Né? Que seja filho, que seja outras pessoas também, como a gente fala de ministérios, de filhos espirituais. Mas eu acho que isso é tão precioso e isso se perdeu um pouco dentro dessa cobrança das mulheres que ela tem que fazer, acontecer. A mulher, ela querer provar para ela mesma que ela é capaz, querer provar para alguém, para o marido, para qualquer pessoa que ela é capaz. Só da forma de falar de você formar alguém já fica até mais, né? Tipo, já coloca a importância disso. Que às vezes, tô Que exige cuidando da criança, dedicação, cuidando do renúncia. filho. Palavra porque formação. A palavra formação, o que eu tô formando, já dá uma outra conotação do que você tá fazendo, né?